Bom, pessoal, agora vamos passar para a segunda parte da prática. Então, como vocês podem ver aqui, meu computador é um Mac, né? Mas muitos desses programas, alguns desses programas não funcionam no Windows, melhor, só funcionam no Windows, como por exemplo o Bedit. Então, eu tenho o Windows instalado dentro do meu Mac aqui, né? Então, bom, vou enviar para vocês então, essa pasta aqui, ó, barcoding, delimitação de espécies. Vocês entrando nessa pasta, vocês vão encontrar, né, opa, uma outra pasta escrito pronto, tá? Ou seja, que são as análises já prontas, finalizadas, porque se vocês tiverem algum problema, a gente pode utilizar alguns arquivos intermediários aqui, e a matriz de dados que eu enviei para vocês. Bom, se vocês abrirem essa matriz de dados, vamos ver o que vai ter dentro dela. Ela abre em qualquer programinha de texto, tá? Ela é um conjunto de sequências, né? Então, não alinhados. Então, eu tenho sequências de várias espécies, mas do mesmo gene. Então, eu tenho Isonotus levior, de uma amostra aqui 23005, Isonotus levior, uma segunda amostra 51070, uma terceira amostra aqui levior 21248. Então, eu tenho amostras aqui da mesma espécie, mas de diferentes indivíduos, né? Pode ser também de diferentes populações. E eu tenho de outras espécies também, aqui Isonotus nigricauda, né, que é o Neoplecócio bandeirantes, e assim por diante. Tá? Então a gente vai alinhar o mesmo gene entre diferentes espécies. Tá? Então são todas amostras do mesmo gene. Bom, o primeiro programa que a gente vai utilizar é o Bioedit. Tá? Então vou fechar esse arquivo de texto. Vocês podem clicar, por exemplo, com o botão direito e procurar o Bioedit, ou abrir o Bioedit e abrir esse arquivo, tanto faz. Eu vou para o meu caminho mais fácil, então eu cliquei com o botão direito, pedi para abrir esse arquivo com o Bioedit, tá? E aqui está. Então o Bioedit abre o arquivo para mim, eu consigo ver a amostra aqui, à esquerda, e à direita eu tenho a sequência. Tá? Vou andar com a barra aqui, eu tenho a sequência toda de DNA de diferentes espécies. Pessoal, o Bioedit é um programa que permite que a gente altere essas sequências se eu achar que tem algum erro aqui, ok? Então, por exemplo, se vocês clicarem aqui, ó, no modo edit, vocês abrem uma outra opção aqui à direita, depois você vê Insert ou Overwrite. Insert é inserir, Overwrite é substituir. Se você clicar Overwrite, você consegue vir aqui, ó, na sequência e substituir, por exemplo, se eu tenho um C lá, substituir por um T. Tá, mas eu não quero fazer isso, porque aquilo lá não está errado. Então eu tenho um T, agora eu vou substituir por um C, tá? Porque era o que estava originalmente. Ok, pessoal, eu também posso ter diferentes modos de visualização aqui das minhas sequências, né, regiões. Aqui não dá para ver a diferença porque eu não alinhei ainda ela. Tá, então vamos alinhar esse arquivo. Se eu clicar no primeiro taxon, apertar Shift e o último taxon, eu vou selecionar tudo aqui. Tá? Então tem outras formas de selecionar. Por exemplo, clicar no primeiro e acho que ir arrastando. Ah, não funcionou. Então, a melhor maneira é clicar no primeiro, Shift, clicar no último. Aí vocês vêm aqui, ó, na barra de cima, acessórios, application, cluster W multiple alignment, clica aqui, tá? E run, não muda nada, clique em run cluster W. Ok. Tá, pessoal? Então, o que eu estou fazendo aqui? Tá? Bom, cada gene eu posso ter simplesmente sequenciado em diferentes porções. Por exemplo, a primeira amostra desse gene COI, eu posso ter começado com o sequenciamento pela base 21, a segunda pela base 60, a terceira pela base, sei lá, 69,
E essa daqui eu sempre comecei da primeira base mesmo. Então a gente está alinhando os genes para mim comparar exatamente as mesmas bases daquele gene. Por exemplo, vou comparar a base 110 da primeira amostra com a base 110 desse mesmo gene da segunda amostra, né? Se eu não fizer isso, eu não vou comparar a primeira base da primeira amostra, por exemplo, né, ou na verdade a base 21 da primeira amostra com a base 1 dessa outra amostra, o que não teria sentido. Né? Então eu tenho que fazer esse alinhamento. Depois que eu faço o alinhamento, aí sim eu posso clicar nessa opção aqui, ó, e eu vou conseguir ver um padrão diferente. Esse padrão significa o quê? Ele vai pintar de uma determinada cor. Por exemplo, o A vai ser verde, o G vai ser preto, o T vai ser vermelho e o C vai ser azul. Tá? Nas bases, entre todos os táxons que são idênticos. Onde tem algum tipo de polimorfismo, uma base que varia, ele coloca, ele não grifa. Seria, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Quase todos têm um A, mas essa amostra aqui tem um T, tem um G, desculpa. E essa última amostra aqui também tem um G. Ok? Tá, então esse programa BioEdit eu consigo visualizar e alinhar sequências. O que eu vou fazer depois? Depois que eu visualizei e alinhei as sequências, eu vou vir em arquivo, salvar como, clico aqui, ó, formato FASTA, tá? Então, assim, eu posso abrir a setinha para baixo e deixo a opção FASTA, né? Aí eu escolho uma região do computador na onde eu quero salvar o arquivo, eu vou clicar aqui desktop, tá? Eu quero salvar, bom, cadê aqui? Aqui, ó. Eu quero dentro dessa pasta. Aqui tem a pasta pronta. Eu vou tentar criar aqui uma nova pasta. Vou criar uma nova pasta para mim colocar análises. Tá? Não vou colocar acento, nada. Simplesmente criei uma pasta ali e vou jogar a minha sequência ali dentro. Por exemplo, untitled. Vai ficar um nome mesmo. Na verdade, eu posso até mudar. Vamos colocar aqui análise underline teste. Análise teste. Salvei. Pronto. Então já tem o arquivo salvo alinhado. Agora que ele está salvo e alinhado, eu posso fechar o BioEdit. Pode colocar não aqui e pronto. Tá? Então a gente criou essa pasta análises. Dentro dessa pasta tem lá análise teste. Ok? Então o BioEdit a gente não vai usar mais. A gente abriu o BioEdit, visualizou o nosso arquivo, né? Visualizou o arquivo de sequências, fizemos o alinhamento e pronto. Agora a gente vai utilizar o Dumb, que é esse programinha aqui, ó, que é o segundo programa, para converter esse arquivo FASTA para o formato de arquivo Mega, que é onde a gente vai fazer as análises filogenéticas mesmo. Ok? Então vamos clicar aqui no Dumb. Duplo clique em cima do ícone Dumb. Ele vai abrir aqui uma abinha do programa, que é essa abinha aqui. E a gente vai procurar, né, onde está esse arquivo análise teste para abrir dentro dele. Vamos lá, então, arquivo, Open Standard Sequence File, tá? Vamos procurar ali o arquivo que a gente quer, então tá aqui desktop, barcode de limitação de espécies, análise teste. Vamos seleciona análise teste, clica em abrir. Ele vai fazer uma pergunta se a sequência de nucleotídeo, você vai clicar em Go. Ele vai falar que encontrou algumas sequências duplicadas. Se você quer que mantenha apenas uma única sequência nas duplicadas, vai falar que não, tá? E ele vai falar que manteve as sequências duplicadas, né? Então você clica em OK. E tá aqui, ó. Ele abre também no formato texto nossas sequências e alinhadas. Toda vez que vocês verem um asterisco aqui, significa que todas as bases aqui são idênticas, né? Nessa posição que a gente chama de sítio,
entre todas as espécies, ok? Isso praticamente significa que está alinhado. É normal no começo e no final a gente ter essas porções aqui com traços. Significa que essa porção aqui não foi sequenciada, por exemplo, nessa espécie. Essa porção do gene não foi sequenciada nessa espécie, mas foi sequenciada nessa outra espécie. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas tem diferentes formas de analisar essas sequências, essas regiões que não foram sequenciadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Bom, depois que a gente fez isso, a gente só quer transformar do formato FASTA para o formato Mega no programa do Dumb. Então vocês vão entrar aqui de novo, depois de aberto as sequências aqui no programa, em arquivo, Save or Convert Sequence Format, clica aqui, né? Aí a gente vai procurar a pasta que a gente quer salvar. Então vocês vêm aqui desktop, nesse caso DNA barcode delimitação de espécie, a pasta análises. E vocês escolhem aqui o formato que você quer salvar as sequências. Eu quero salvar ela em formato Mega. Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Estou dando uma pausa para vocês verem toda a configuração na tela, né? No formato Mega. Cliquei aqui e clique em salvar. Quando vocês clicarem em salvar, ele vai fazer umas perguntas para a gente. Se você quer inserir uma breve descrição das sequências, você fala que não. Você não coloca nada, simplesmente dá um OK. Tá? Ele vai falar que converteu essas sequências para o formato Mega. Você dá um OK. E está aqui, ó. Formato Mega nada mais é que esse padrão aqui de sequências, tá? Nesse formato. Ok, pessoal? Aí vocês podem fechar o dump novamente. E vocês vão ter aqui, ó, análise teste, Mega File. Também tem várias maneiras de vocês abrirem esse arquivo no programa. Vocês podem abrir diretamente o Mega. Talvez seja a maneira melhor de se abrir o arquivo. Então aqui, ó, vocês têm análise teste. Vocês abriram o Mega, tá? Aí vocês vão abrir. Na verdade, não cliquem em file, vocês vão vir aqui em alinhamento. Open Saved Alignment Section. Vamos ver se vai funcionar, que normalmente eu não faço assim. Tá? Aí eu vou procurar o arquivo de alinhamento. Análises. Opa, não é através desse atalho. Não é alinhamento. Eu acho que é a partir de data. A partir de data. Open Assignment Section. Creio que seja através desse atalho. Assim que vocês clicarem em data, no meu caso, como eu já cheguei na pasta, ele já foi direto para essa pasta, né? Ou melhor, não foi não. Tem que, ó, 2 DNA barcode, análise e teste. Então achei o arquivo que eu quero abrir. Open. Aí ele vai falar para mim, se é sequência de nucleotídeo, eu vou falar que sim. Ok. Ele vai perguntar se são sequências de proteína. Eu posso falar que sim ou não, eu vou simplesmente falar que não. Tá? Porque senão ele vai abrir o código proteína para mim. Então eu não quero saber ele abrir o código proteína. Eu vou simplesmente clicar em não. E tá aqui, pessoal. Então aqui tá a nossa matriz. Ele coloca duas abinhas aqui. Quem tá com a versão 5. Acho que a 7 é mesmo o padrão. Ok? E vocês podem abrir aqui, por exemplo, a matriz, clicando nessa opção. Ele abre para vocês a matriz num formato específico. Então, por exemplo, a primeira sequência ele coloca como padrão. Em tudo que for diferente da primeira sequência, a base que for diferente da primeira sequência, ele coloca a base aqui. Por exemplo, aqui é um A na primeira sequência. Todos que tiver um A nesse sítio, ele coloca tracinho ou ponto. Aqui é um C, por exemplo. Então, todos que tiver um C na comparativa à primeira sequência, ele coloca ponto ou tracinho. E quem tiver diferente, ele coloca a base. Nesse caso é um T. Para essa espécie, para essa espécie, para essa espécie. E assim por diante, pessoal. Ok? Tranquilo? Então eu vou simplesmente
fechar esse arquivo da matriz aqui e vamos fazer uma análise filogenética. A matriz está aberta. Se vier fazer uma análise filogenética, é só chegar aqui em Phylogeny. E vocês vão ter as opções de modelos diferentes para fazer uma análise filogenética. Vocês podem fazer com parcimônia, uma análise de distância, uma de máxima likelihood, tá? Parcimônia ou uma análise de distância, o modelo PGMA. Vamos fazer com Neighbor Join, para vocês terem uma ideia como é que funciona. Clica aqui em Neighbor Join. Ele vai perguntar se você quer que use aquele conjunto de dados que está carregado na memória. Vocês vão falar que sim. Ok? E aqui eles abrem umas opções para vocês. Vocês não vão mexer em nada, mas garantam que esteja aqui escrito Bootstrap, quando for Test of Phylogeny, e que não esteja muito altos os valores aqui, em torno de 100, tá? Vai até 1000. Mais que 1000 não tem necessidade. Bom, não mexe mais em nada, clique em computar. Ele vai gerar para vocês aqui uma árvore. Tá, pessoal? Bom, aqui já é para a gente separar, delimitar espécies, aqui já é um ponto importante. Eu dou umas disciplinas na pós-graduação que eu fico muito tempo discutindo só sobre essa árvore aqui, tá? Então, espécies, normalmente, quando a gente tem uma espécie na qual o fluxo gênico entre diferentes populações, entre diferentes espécies, não é muito intenso, tá? É normal que as espécies formem grupinhos distintos, como no caso Neoplecóstomos franciscoenses e Neoplecóstomos bandeirantes, tá? Porque, pessoal, o terminal aqui, o nome, ele é apenas um nome. Um nome que a gente dá para organizar as espécies na natureza. Só que a gente não tem certeza se entre duas populações que têm nomes diferentes, por exemplo, digamos que numa população lá de Cascudo eu dei o nome Neoplecóstomos franciscoenses, numa outra população eu dei o nome Neoplecóstomos bandeirantes, mas elas não eram realmente duas espécies, eram a mesma espécie. Então é esperado que haja fluxo gênico entre essas diferentes populações, tá? Que tem nomes distintos. Se tiver algum tipo de fluxo gênico, a gente tem uma mistura entre as amostras, como é o caso nessa espécie aqui de cima. Então a gente tem o Isonotus laevior e o Isonotus nigricauda. Só que tem espécies de Isonotus nigricauda que é mais proximamente relacionado para indivíduos de Isonotus nigricauda, que é mais proximamente relacionado a Isonotus laevior do que a outros indivíduos de Isonotus nigricauda. Tá vendo aqui, ó, esse Isonotus nigricauda é mais proximamente relacionado. Na verdade, esses dois tacos, Isonotus nigricauda, são mais proximamente relacionados aqui ao grupo Isonotus laevior que a outros Isonotus nigricauda. Isso aqui é indício de fluxo gênico. Isso aqui indica que as populações de espécie nigricauda não alcançam monofiletismo recíproco, ou seja, são questões evolutivas mais complexas. Mas isso significa na prática para nós que não são duas espécies diferentes, mas uma única espécie. Tá? E a gente tem dois nomes disponíveis para o que a gente estava considerando. A gente tem dois nomes disponíveis para uma única espécie. Ok? E o que a gente tem, na verdade, são populações diferentes de isonotos. Aí a gente tem que ver qual espécie foi descrita primeiro, qual nome foi disponibilizado primeiro, se é Isonotus laevior ou Isonotus nigricauda, para a gente sinonimizar uma espécie com a outra. Se a gente considerar que o nome mais antigo é Isonotus nigricauda, o Isonotus laevior não é válido, e a gente vai ter aqui Isonotus nigricauda nesse nó, como uma única espécie. Isonotus laevior automaticamente vai se tornar inválido. Ok? Não, pessoal, é isso. Então aqui embaixo a gente tem, por exemplo, a espécie Neoplecóstomos franciscoensis com uma divergência genética em relação aos Isonotus bandeirantes. Mas Isonotus franciscoensis formou um grupinho. Todas as espécies, todos os indivíduos da espécie Isonotus franciscoensis formou um grupinho separado das outras. Tanto os isonotos quanto as outras espécies, quanto os indivíduos de Neoplecóstomos bandeirantes analisado. Então, nesse caso, nossos dados corroboram que Neoplecóstomos franciscoensis é uma espécie válida, diferente, por exemplo, de Isonotus bandeirantes. Isonotus bandeirantes também é uma espécie válida, diferente de Neoplecóstomos. Desculpa, Isonotus não, Neoplecóstomos. Bandeirantes é uma espécie válida, diferente de Neoplecóstomos franciscoensis.
Ok, pessoal? Esse Coridoras aqui é simplesmente para como grupo externo. Então tudo isso a gente pode discutir apenas com uma árvorezinha. Outro ponto que a gente quer saber, o que pode nos interessar, é quão distante geneticamente é uma espécie da outra. Tá? Ou seja, existem alguns métodos de delimitação de espécies que falam que acima de 2% de distância genética já consideram espécies diferentes. Então, quantos por cento tem essa espécie Neoplecosmos franciscoensis em termos de distância genética de Neoplecosmos bandeirantes? Como nós podemos fazer isso? Bom, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar a aba, mas não fechar o programa, né? Fechar essa abinha aqui. Vai perguntar se a gente quer que descarte essa árvore. A gente falar que sim, porque a gente já analisou ela. E a gente vai entrar nessa abinha aqui, ó. TA. Clicou aqui nessa opção. E a gente consegue visualizar a matriz. Lembra que eu tinha clicado inicialmente aqui. Para vocês visualizarem a matriz. Vocês podem clicar nessa opção aqui, ó. Select and Edit Taxa Groups. Ou seja, a gente vai criar alguns grupos, né? Na verdade, a gente vai criar 5 grupos. Quem serão esses 5 grupos? Para criar grupos, você vai clicar nessa opção. New Group. Então, New Group, grupo 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele criou aqui 5 grupos. O primeiro grupo, clicando 2 vezes em cima do nome, a gente vai... Grupo 1, underline, eu vou colocar Isonotus H Laevior. Porque dentro desse grupo eu vou colocar todas as sequências do nosso Levior. No grupo 2, eu vou colocar G2, Isonotus, underline, Nigricauda. No grupo 3, underline, Neoplecosmos, underline, Bandeirante. Grupo 4, underline, Neoplecosmos, underline, Franciscoensis. Grupo 5, underline, Coridoras é C. Paleatus. Ok? Tá? Então vou clicar aqui, já só renomeei os nomes dos grupos. Vou clicar na primeira opção aqui, Isonotus Levior, e vou jogar lá dentro desse grupo Levior todas as sequências do nosso Levior. Aí eu comparo aqui na minha outra aba, seleciono, então primeiro taxon, shift, selecionei aqui todos de uma vez, todos os Isonotus Levior, clico na setinha aqui e jogo para dentro dessa pasta todos os Isonotus Levior. Ó, todas as sequências Isonotus Levior tá dentro desse grupo. Independente aqui se a gente considera os Isonotus Levior e os Glicalda sinônimos. Ok? Clica aqui, ó, G2, Isonotus Nigricauda, seleciona aqui na outra aba todos os Isonotus Nigricauda, joga lá dentro. Neoplecosmos Bandeirantes, seleciona todos os Neoplecosmos Bandeirantes, joga para dentro do grupo Neoplecosmos Bandeirantes. Neoplecosmos Franciscoensis, seleciona todos os franciscoenses, joga lá dentro. Coridoras Paleatus, seleciona Coridoras Paleatus. Grupo Coridoras Paleatus, seleciona a sequência Coridoras Paleatus, joga lá para dentro. Ok? Então a gente criou os grupos aqui, diferentes grupos com suas diferentes sequências. Ok? Depois vocês clicam aqui em Close e ele criou todos os grupos para a gente. Ok, pessoal? Depois que ele criou todos os grupos, ele tem aqui, ó, Isonotus Levior faz parte do grupo 1, Isonotus Levior faz parte do grupo 1, o Neoplecosmos Bandeirantes faz parte do grupo 3, então quer dizer que esses grupos foram criados. Tá? Vocês podem fechar essa opção também, mas mantém o programa aberto. Né? E agora a gente vai na opção Distance. E vocês vêm nessa opção aqui, Compute Between Group Mean Distance, que é você computar a distância genética entre os grupos. Ok? Tá? Tem várias opções, que é computar a distância genética entre cada uma dos taxons, cada uma das sequências, a variação genética média entre todas as sequências, então ele dá um valor só,
de variação genética entre todas as sequências. A variação genética dentro do grupo, de cada grupo, por exemplo, qual é a variação genética dentro do grupo Isonotus Navior e assim por diante. E a distância entre os grupos. O que nos interessa é a distância entre os grupos. Vamos clicar nessa opção. E vai perguntar se você quer que utilize os dados que estão aí no sistema carregado. Você fala que sim. Você mantém tudo em default, só cheque se está aqui como um método de bootstrap e que tenha 100 de bootstrap. Clica em compute. Pronto, pessoal, é relativamente rápido. E aqui tem o valor. O valor é em valores absolutos, tá? Então aqui tem o valor de distância genética e aqui tem o desvio padrão na parte de cima, tá? Então, valores absolutos, se você multiplicar por 100 esses valores, você vai ter a porcentagem de distância genética. Então, por exemplo, Isonotus laevior e Isonotus nigricauda, independente se a gente considera uma ou duas espécies, né? Então, considerando os grupos que a gente formou, tem, multiplicando por 100, 7,07% de divergência genética. Vamos considerar bandeirantes, que seria o grupo 3 do grupo 4. Então, o grupo 3, ou 3 do grupo 4, aqui. Tá? Então, vamos lá. Então, Neoplecóstomos bandeirantes do Neoplecostos franciscoensis tem aqui 0,9. Isso significa 9% aproximadamente de distância genética entre Neoplecostos bandeirantes e Neoplecostos franciscoensis. 9% de divergência genética significa que 9% das bases são diferentes. Tá? Acima de 2% a gente já considera diferentes espécies. Ok? É interessante aqui que deu uma discordância entre a árvore, entre o método de delimitação que a gente olhando pela árvore e pelo programa, pela distância genética, porque acima de 2% consideramos diferentes espécies. Ou seja, as populações de laevior comparadas com as nigricauda têm mais de 7%. Então esse método aqui sugere que teria duas espécies diferentes. O nosso laevior seria diferente da nigricauda. Mas a árvore mostra que possivelmente é fluxogênico, porque tem espécies de nossa nigricauda mais proximamente relacionadas a laevior do que a outros táxons de Isonotus nigricauda. Então, pessoal, isso aqui é uma incongruência que a gente chama, a gente tem que lidar com as incongruências. Nem sempre na ciência tem as respostas que a gente gostaria de obter, né? E a palavra final para saber se é uma espécie ou duas espécies é da morfologia, no fundo, tá? O que a gente tem aqui, o que a gente está avaliando aqui são evidências. A gente tem evidências genéticas por um método que é uma espécie, por outro método são duas espécies. Então agora a gente vai avaliar outras questões, né? A gente vai avaliar questões como, por exemplo, a morfologia dos grupos, a gente vai avaliar talvez nichos ecológicos e outras questões, ok? Da biologia dessas possivelmente duas espécies, né? Hoje em dia são classificados como duas espécies diferentes. E até outros genes, a gente está avaliando apenas um gene, e você sabe que dentro dos organismos tem milhares de genes. E aí sim a gente pode tomar uma decisão se são uma ou duas espécies diferentes. É isso que eu trabalho, é isso que eu faço no dia a dia. Essa incongruência acontece porque muitas vezes essas espécies estão em processo de especiação. A especiação ainda não foi completa. E a gente tem que, nós seres humanos, né, nós que estamos classificando os bichos, tomar uma decisão se são duas espécies ou uma espécie no presente momento. Tá? O processo de especiação, como eu disse, é um processo. Tá? Então, muitas vezes, como ele está ainda acontecendo, é natural que diferentes métodos deem resultados diferentes. Tá? Se a gente pegar espécies que já são sabidamente diferentes, como por exemplo, Neoplecostos bandeirantes, Neoplecostos botucatu, Neoplecostos franciscoenses, como Neoplecostos bandeirantes, já especiaram, ou seja, são espécies que estão isoladas há milhões de anos. Então, o processo de especiação já acabou, então os métodos chegam à mesma conclusão, ou seja, que são espécies diferentes. Então, nesse caso, é mais fácil a gente lidar, né? Os problemas vão surgir quando a gente ainda está olhando para o processo de especiação, talvez daqui 1 milhão, 2 milhões de anos, a gente já tenha espécies totalmente distintas entre Laevior e Nigricauda. Então, a gente não tenha dúvidas entre diferentes métodos de delimitação de espécies.
Ok, pessoal? Então isso daí é o que a gente encontra na natureza hoje. Espécies já muito distintas, espécies ou grupos que estão se especiando no momento. Aí cabe a nós, né, chamar de uma ou duas espécies, né? A gente tomar essa decisão do que é melhor para aquelas populações ou para aquelas espécies. Ok, pessoal? Bom, era isso. Essa daí vai ser a prática que a gente vai fazer no sábado à tarde. Se puderem dar uma olhada nessas apresentações que eu estou mostrando hoje, melhor, mas a gente vai ver tudo isso na sexta-feira, ou melhor, no sábado à tarde. Ok? Um abraço para vocês e até mais.